Olá pessoal, estamos aqui mais um dia, graças a Deus, e hoje nós vamos falar sobre São José. Nós sabemos, que São José foi o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, e o quão bonito isso é, né? Na Bíblia tem algumas passagens que falam, de São José, não são muitas, mas todas as partes que falam sobre São José são muito bonitas. Elas são passagens muito profundas, né? Em Mateus, no primeiro capítulo, onde discorre toda a descendência de Jesus, no finalzinho fala: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Esse está no versículo 16 do capítulo 1. Depois, no capítulo 2, fala também sobre os sonhos, Os sonhos de José. Eu acho muito bonito isso, porque é a forma como que Deus comunicava com São José, era através de sonhos. E São José, ele era um ser humano assim como eu e você. E isso é uma das coisas que mais me pega em São José, porque Maria, embora fosse também um ser humano magnífico, ela era sem pecado, Então, a gente tem que olhar para Maria como exemplo, mas ela não era como eu e você, Porque ela era sem pecado. E nós, infelizmente, temos a nossa condição de pecador, E a gente tem que reconhecer isso. Agora, São José não. São José, ele era assim como eu e você. Literalmente, São José era um homem pecador, assim como eu e você. E isso que eu acho muito bonito, acho incrível em São José. Deus escolheu um homem de carne e osso, Um homem com defeitos, um homem normal, vamos falar assim, para ser o pai de Jesus. Deus preparou São José para isso, E São José, embora no começo, como eu disse, ele era um homem como nós. Então, quando ele foi avisado, quando ele foi avisado em sonho, que o anjo falou para ele sobre que Maria estava grávida, e que era para ele ficar com ela porque ele queria deixar ela em segredo para que ela não sofresse, até nisso ele pensou em Maria, Olha a dignidade de São José, Pensou em Maria em todos os detalhes, mas ele teve, o receio. Ele teve receio de tomar Maria como esposa porque ela estava grávida. Mas mesmo assim, Deus comunicou com ele e ele decidiu permanecer. E isso em São José também é muito bonito, porque a gente pode assimilar com as nossas vidas. Quantas vezes nós temos planos e projetos e sonhos para nós, E às vezes Deus coloca uma coisa diferente no nosso coração, na nossa vida, e a gente tem que decidir, igual São José decidiu, abandonar os próprios projetos, os próprios desejos para seguir aquilo que Deus tem para nós, Aquilo que Deus desejou, sonhou e planejou para as nossas vidas. São José fez exatamente isso, Ele decidiu tomar para si o projeto de Deus para a vida dele. Então ele abandonou tudo aquilo que ele tinha sonhado para si mesmo e ele quis seguir o plano de Deus para a vida dele. Isso é muito bonito, é de uma beleza assim infinita, é muito bonito mesmo.
E aqui nesse livro, A Paternidade de São José, é um livro muito bonito. E aí ele fala sobre São José sendo o pai adotivo de Jesus. E Jesus obedecia, né? Jesus tem uma passagem que fala que ele era pequeno e ele obedecia, né, os seus pais. E isso é de uma profundeza tão grande, porque Jesus é filho de Deus, né? Jesus é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade e ele, como ser humano, escolhe obedecer seu pai, São José. E o que é um pai? Né? Um pai é aquele que acolhe, né? São José, ele tem esse espírito acolhedor. No dia 19, eu não sei se é do conhecimento de todos, foi considerado, não. No dia 19, eu não sei se é do conhecimento de todos, foi comemorado o dia de São José. É um dia que a gente deve carregar no nosso coração a memória mesmo desse homem tão especial que foi São José. E mesmo que já tenha passado, eu te convido a sempre estar rezando por São José, né? Ele que é protetor, ele é acolhedor, né? Eu penso que São José, ele está do lado de Jesus, porque era pai de Jesus. Quem que não quer ficar do lado dos seus pais, né? Então, mas aí, como eu estava dizendo, nesse livro, ele fala, né, dessa parte, desse fato de Jesus ter acolhido São José como seu pai adotivo. E toda a obediência que Jesus prestou, né, a São José. E São José, na sua humildade, na sua pequenez, na sua condição de ser humano frágil que era e que todos nós somos, ensinou a Jesus o seu ofício. E isso é de uma profundidade tão grande, porque, pensa bem, São José ensinar o seu trabalho humano para o Filho de Deus, é muito profundo. Então, eu te convido a meditar a vida de São José. Ele era um carpinteiro que acolheu Maria por sua esposa e juntos viveram uma vida santa, né? Onde eles ensinaram a Jesus os primeiros passos, ensinaram a Jesus tudo que era necessário na época para viver. Eles levaram Jesus no templo e isso é muito bonito, é muito profundo, né? E Jesus, observando o exemplo de seus pais, né? Essa questão do exemplo também é uma questão que pega muito. Os pais, eles são os primeiros professores cristãos da vida do filho, né? Então, os filhos, eles observam muito o que os pais fazem, né? Nessa questão do exemplo. Então, São José foi esse esteio, né, para Jesus. E Jesus era, como eu disse, muito obediente a São José. Outra coisa que nos fala muito na palavra, né, na Bíblia, é a questão dos sonhos, que era a forma que Deus se comunicava com São José. E aí ele se comunicou por algumas vezes para falar para São José que ele deveria sair do lugar que estava, que ele deveria aceitar Maria como esposa. Então, São José, no silêncio, reconheceu a voz de Deus e pôde perceber o que deveria ser feito na sua vida para que se cumprisse a promessa divina. Esse é outro exemplo, é outra virtude que nós devemos reconhecer de São José e nos inspirar e olhar São José como modelo, né? Esse silêncio que ele teve, silêncio até eu diria literalmente, porque as passagens que tem na Bíblia falando a respeito de São José, ele não tem nenhuma fala. É tudo no silêncio, mas não significa que ele não era um homem de atitude, né? Ele era sim um homem de atitude, mas ele era
esse silêncio de São José era um silêncio que permitia que ele entrasse em intimidade com Deus. E eu queria falar com vocês a respeito sobre a imagem de São José, né? O simbolismo, né, da imagem de São José. Geralmente, na imagem de São José, ele usa um manto marrom, né? Esse manto marrom, ele significa, ele nos lembra a terra, né, o chão, e isso simboliza a humildade e a simplicidade de São José. Ele também, geralmente, segura um lírio, né? O lírio na mão de São José representa a pureza, né? A pureza do seu coração. São José era um homem puro, né? Ele era um homem que ele era muito humilde, né? E o olhar para baixo que tem, né, na imagem de São José nos remete à posição de servo de Deus. E ele também segura o menino Jesus no colo, né? E é mais um símbolo da paternidade de São José, né? De ter Jesus no seu colo. São José era um homem trabalhador, um homem justo, né? Foi pai, foi esposo de Maria. Quando a gente pensa na Sagrada Família, a gente entende que cada um na Sagrada Família tem o seu papel, né? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos têm o seu papel. E esse papel que cada um tem na família é um papel importante que não deve ser atropelado, né? Porque quando a gente inverte os papéis ou quando a gente, por algum acaso, não deixa que o outro cumpra o seu papel, isso causa desordem, né? E nós devemos sempre procurar a ordem, né, nas nossas famílias e nas nossas casas. Então, que a gente possa seguir o exemplo de São José, né, e que ele interceda por cada um de nós no nosso dia a dia. Foi um prazer estar aqui com você em mais um domingo e eu te espero no próximo domingo para mais um programa do Porquê Católico aqui na MAV TV.